Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol Simples. Hoje iremos dar abordagem aí a um quadro novo do nosso canal, que é Elenco Simples, onde iremos abordar o elenco dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro de uma forma detalhada. Então, boa noite, Dudu, como está? Boa noite, meu querido. Ansioso aí, né? Quadro legal aí, vamos mostrar. Principalmente nessa primeira parte de temporada, né? Provavelmente vamos fazer outro, né? Porque tem a janela, a gente vai dando uma acrescentada. Mas para essa primeira parte aí, quem assistir vai estar bem informado, vai entender melhor o que é o campeonato. Vai ser bem legal. Legal, legal. Primeiro time aí que iremos abordar, pessoal, será o Corinthians. Vamos falar do elenco aí completo, o que pensamos, as possibilidades. Então vai ser muito legal. Deixem os comentários, compartilhem e tamo junto. Aí, ó, Corinthians está na tela. Vamos começar então, vamos posição por posição, né, para a gente poder. E aí aqui a gente vai abordar, né, tanto a qualidade do elenco, como também ver algumas oportunidades, né, ver aquele cara que tá sobrando, né, você fala, pô, esse cara aí, né, pode ser muitas vezes uma moeda de troca, né, a gente sabe que os times estão cada vez com menos dinheiro aí, né, então pode ser uma moeda de troca, aquela posição que tá faltando gente, que precisa contratar. Vamos junto aí, vamos começar do gol. Começar o gol do Corinthians. Temos aí 4 jogadores: Hugo Souza, Matheus Donelli, Cadu e Cauê. Então vamos começar aqui. Eu acho interessante que o Corinthians, né, teve uma questão de perder o Cássio da maneira que foi, né, e a gente vendo, né, a continuação da carreira do Cássio, a gente até, né, não esperava que o Cássio tivesse a queda que teve, né, então pode ter sido uma boa. Aí vem o Carlos Miguel, que, né, o torcedor tinha esperança e acaba sendo bem curto, né, que ele fica no gol do Corinthians. E aí o Corinthians dá a cartada, né, cartada interessante, arriscada, mas interessante no Hugo Souza, né, que vem jogando muita bola. Então acho que de titular, não sei, vou até passar para você, Denis, para ver o que você fala. Mas que o Corinthians tem um goleiro titular com potencial aí de ficar bastante tempo no clube, né, e de fazer história no clube. Não sei se você, o que você pensa. Ah, com certeza, é um grande goleiro e a gente pode até pensar que é um goleiro para nível de seleção brasileira. Tá com esse efeito aí milagreiro, pegador de pênalti, que quase todo jogo aí o Corinthians, a gente sabe que do meio para frente é um time bastante qualificado, mas a defesa ela deixa a desejar em relação ao time e o Hugo Souza tá representando mesmo. Então acho muito interessante, um ótimo goleiro. Acho que o Flamengo se arrependeu bastante da forma como dispensou o goleiro e acredito que vai ter bons anos aí no Corinthians, né? Fez a torcida nem pensar tanto no Carlos Miguel, que tá sofrendo, né? Tá jogando na Europa, na Inglaterra, mas tem falhado, tem sido substituído. Então, uma coisa interessante aí, o Hugo Souza chegou, dominou e é titular aí, Matheus Donelli, Cauê, não faz sombra para ele, não. É, com certeza. E aí, a questão de elenco, a gente sabe que o goleiro vai trocar pouco. Que assim, o goleiro titular, ele basicamente, você tem um goleiro titular bom, já te garante muita coisa. Mas assim, vamos ir um pouquinho, adentrar um pouquinho o elenco, né? Que tem o Matheus Donelli, o Cadu e o Cauê. São os goleiros que o Corinthians tem. Eu acho que aí tem um foco no Matheus Donelli, né? O Matheus Donelli teve chances, né, antes da chegada do Hugo Souza, teve chances que não aproveitou, mas quando foi reserva, né? Ele como reserva ele parece mais confiante, né? Acho que não tendo o peso ali da titularidade, ele fez boas partidas e assim parece que pro decorrer do ano que ele pode ser ali o reserva, né? Como você disse, o Hugo Souza pode ir para a seleção e aí pode precisar jogar o Matheus Donelli, ou, né, que dá de cartão aqui no Brasil é absurdo, então uma hora ele vai ser suspenso, a gente sabe disso. Então, assim, o Matheus Donelli, né, Denis, não sei o que você acha, mas o Matheus Donelli parece que realmente pode ser esse goleiro. Sim, é um bom goleiro, igual você salientou, para reserva. Para titularidade, acho que pesou um pouco mesmo, mas tendo o Hugo Souza como referência pode crescer também, porque a competição está em altíssimo nível, então acho que é um goleiro que
tende a ser o reserva, não dá grandes inspirações que pode roubar titularidade, mas o Corinthians está bem resguardado aí para o gol. Então a gente chega a essa conclusão, né? Que no gol o Corinthians ele, né, conseguiu até de forma surpreendente no passado achar o Hugo Souza, né? E assim, acho que o gol tá ok, assim, não temos o que falar. Os outros dois jogadores são jovens, né, da categoria de base, que eu acho que tem que ser mesmo, terceiro e quarto goleiro. Acho que você não, né, não vale a pena você, se você tem uma categoria de base, né, você tem um terceiro e quarto goleiro contratados. Não faz sentido, a gente, né, fecha bem. E aí eu já vou para a lateral direita, já vou começar contigo, Denis. Aí vamos falar aí da lateral direita do Corinthians. Se quiser já falar das duas laterais, eu deixo para você. Beleza, beleza. Uma coisa interessante aí da lateral direita, que em detrimento dos outros times, que geralmente tem três laterais, o Corinthians está só jogando com dois, o que é bastante arriscado. E acho que o Mateuzinho tem melhorado bastante essa questão, estava um pouco inseguro no início da sua jornada. E Léo Maná também acho que é um lateral um pouco aquém em relação ao Mateuzinho, mas acho um pouco fragilizada, né? Essa linha de defesa do Corinthians eu acho um pouco fraca em relação ao meio para frente, mas estão dando conta, né? Estão jogando, não se machucam. Então acho interessante, mas acho que o Corinthians deveria se reforçar também nessa lateral direita. Só de ter dois ali, visualmente você já fica meio preocupado, né? Tem dois, né? Acho que ali. Porque o Léo Maná já é um jogador de base. O Léo Maná ainda não se provou como um jogador profissional, é um jogador que está nessa transição da base pro profissional. Então, assim, não é. Você tem dois, mas na verdade você tem um. Se você for olhar o um que você tem, também eu não sei se é o que deveria ter, né? Mateuzinho. E aí a gente tem que dar, para mim, na minha opinião, tem que parabenizar tanto o técnico Ramon Dias, quanto também a torcida do Corinthians. Porque no Corinthians, assim, tem muito jogador no Corinthians que, se você for olhar, se tivesse em outro time, a avaliação ia ser outra. Por quê? Porque a confiança que o jogador recebe, acho que tanto do torcedor do Corinthians, eu acho que o Ramon Dias também é muito presente nisso. O jogador, com a confiança lá em cima, ele cresce o desempenho. Eu acho que esse é o caso do Mateuzinho. O Mateuzinho ele chegou meio abalado, jogando muito mal, com o Antônio Oliveira muito mal, às vezes ficando na reserva do Fagner, brigando ali com o Fagner. E eu acho que aí melhora com a chegada do Ramon Dias. Acho que ele consegue melhorar. Ainda tem muitas deficiências ainda, principalmente táticas. Mas acho que é um jogador que num contra um ele se garante contra qualquer um, cara muito forte, muito rápido e joga com uma postura assim que eu acho que agrada o torcedor. Então já é um cara que tem as limitações, mas que agrada o torcedor. Então, assim, você tem o Léo Maná, que é um cara de base. Tem um cara igual o Mateuzinho, que ele é bom, mas com algumas ressalvas. Acho que precisava, seria interessante. A gente sabe que o dinheiro, né, que aí envolve dinheiro. A gente não vai falar de dinheiro aqui, só de futebol. Mas eu acho que aí talvez faltando um pouquinho, né, nessa posição. Acho que o Fagner saiu, né, esse ano, que abriu uma lacuna e não chegou ninguém, né? A verdade é essa, então acho que fica faltando. E, e aí você vê do outro lado, lateral esquerda, tem quatro jogadores lá. O que aconteceu ali? Interessante. Isso é bastante interessante. Tem essa questão que também não há o dono da posição mesmo. Então a gente vê muita mudança. Então a gente não tem como cravar ali quem é o titular mesmo da posição. Mas vamos ver agora o Andileri chegando, se vai tomar conta da posição mesmo. Matheus Bidu também, jogador de base. E o Palácios não. Eu acho que ainda não se provou bastante como a torcida espera. E o Hugo também eu acho que tem algumas deficiências, mas aí entra naquela questão da linha de zaga do Corinthians mesmo. Talvez um ajuste tático diferente para dar suporte para os jogadores, para ver onde eles podem render mais, né? Tem os que rendem mais na frente, outros que rendem mais atrás, mas não acho que tenha uma questão de um jogador que pode ser balanceado tanto para defender quanto para atacar. Mas temos quatro jogadores aí, acho que o Corinthians está bem servido.
acho que um ajuste pode ser interessante aí para melhorar desempenho e onde o Ramon Dias pode aproveitar melhor cada característica dos seus jogadores. Eu acho que a nível de elenco, você ter 4 jogadores e de características diferentes, todos eles, eu acho que dá opções para o treinador. A nível de time titular, eu acho que tanto na lateral direita quanto na esquerda, aí fica uma oportunidade aí para trazer alguém, né? O Corinthians trouxe o Angileri, vamos ver se vai dar conta do recado que você falou. Jogador argentino, experiente. Acho que nesse esquema do Ramon Dias, acho que pode funcionar. É mais um jogador veterano também, né? Então acho que o Corinthians, né, já tem o Carrilho que é mais veterano, o Memphis que é mais veterano, então assim, já é um time que ele é mais desequilibrado, né? Ele é um pouco mais ofensivo do que defensivo, então que exige bastante dos zagueiros e do goleiro, né? Como a gente falou. Então assim, a gente tem que ver ainda, né? Então fica um pouco a nível de elenco, ok, você tem esses 4 jogadores, eu acho que até é demais, assim, né? Você ter 4 jogadores desses, 4 jogadores contratados, né? Então não é nenhum jogador da base. Eu acho que aí talvez você gastou mais dinheiro que você precisava. Porém, né, você tem opções ali. E vamos ver se o Angileri chega para ser. Porque o Matheus Bidu vem sendo lateral ofensivo e que na defesa deixa a desejar um pouco, e o Hugo, o lateral, que ele é defensivo, porque ele não compromete muito, mas também não, também a torcida não morre de amores ali. E o Palácios é aquilo, né? Veio machucado, continuou machucado e até agora ninguém sabe o que parece, né? Pelo que a gente vê que não agradou muito, né? E aí, assim, então, a nível de elenco, né, a lateral direita tá um pouco carente, e a lateral esquerda talvez farta demais. E a nível de time titular, acho que são 2 pontos ali de, né, comparando com os principais elencos, né, pensando que o Corinthians é um time gigante que quer brigar pelos títulos, acho que são oportunidades ali, né, que o departamento de mercado e os dirigentes têm que olhar com carinho ali. E aí, Denis, se quiser começar a falar da zaga, ou se quiser falar também, dá mais um pitaco aí. Não, só uma questão de quando você fala que está bem servida, às vezes a gente não foca tanto somente nessa questão da quantidade. Se a gente for ver a qualidade dos jogadores, se você tem como adaptar ao jogo os jogadores que podem render um pouco mais, isso é bastante interessante. Mas essa questão do Palácios estar machucado ainda, e a gente sabe que o departamento médico do Corinthians às vezes demora para recuperar um jogador, então penso ser interessante vir mais um jogador aí para integrar o elenco, para dar subsídios, né? O campeonato, não só o brasileiro, mas Libertadores, Copa do Brasil, agora chegando a segunda fase do Campeonato Paulista, vai demandar bastante. Então, acho que o Corinthians podia focar bastante nisso, pensar em trazer um outro jogador, quem sabe subir mais alguém da base. Afinal, foi vice-campeão da Copinha, então tem material humano para aproveitar no elenco principal. É verdade. E a zaga, vamos lá, na zaga temos André Ramalho, Kaká, João Pedro, Félix Torres e Gustavo Henrique. 5 zagueiros aí. Mas desses 5 zagueiros, né, 4 contratados e um da base, que é o João Pedro, que é quem tá jogando, né? Então, assim, o João Pedro, né, é interessante ressaltar aí que vem desbancando os outros jogadores, fazendo dupla ali com o André Ramalho. Eu acho que a zaga do Corinthians é outra questão, né? Então, se a gente olhar, o André Ramalho e o Gustavo Henrique são zagueiros já experientes, já que não. E você tem o Félix Torres e o Kaká, que são zagueiros relativamente jovens, que você pode estar esperando uma evolução, né? Então é normal, muitas vezes o jogador vir para um time, primeiro ano ser tímido e depois despontar. Mas ainda não aconteceu, né? Então a gente fica aguardando. Acho que principalmente o Félix Torres, jogador, né, que joga na seleção do Equador. Lá, por exemplo, ele desbanca o Arboleda, que é um zagueiro de elite aqui no futebol brasileiro. Então, assim, a gente espera do jogador, mas ainda não aconteceu, né? Então, para mim, a nível de titularidade, o Corinthians está com dificuldade também na zaga, né? E aí fica um pouco sobrecarregado, porque se nas laterais está com dificuldade, na zaga também tá,
é um time que ele é mais ofensivo que defensivo ainda. Então, assim, isso vai sobrecarregar, né? Principalmente o goleiro aí vai trabalhar bastante, não vai ter como, né? E acho que aí também é legal pro torcedor ver isso, né? O torcedor ir pro jogo esperando isso, né? Não é, poxa, tomamos gol de não sei quem, vai tomar, né? Não tem como, né? Com essa rapaziada aí não vai ter jeito. Mas é um time que faz gols, né? Um time que faz bastante gol. É um time que na temporada ele perdeu um jogo só, né? Fora de casa, dentro de casa não perdeu nada. Então, assim, o torcedor tem que ver isso, né? Pô, levar em consideração, pô, nosso ataque é fera, aí a gente faz mais gol do que toma, que no futebol, no final é isso, né? Se fizer mais gol que toma, tá bom, né? Mas assim, Denis, o que você acha da zaga do Corinthians? Então, a zaga conta bastante com o milagreiro Hugo Souza. Como você falou, são bons valores. E Você acha que o pessoal tinha que dar o dízimo para ele, 10% do salário ali, para poder. Acho que é um pouco mais, viu? Um pouco mais. Tem, tem essa questão dos bons valores, são bons jogadores, mas tem aquela questão, né? Um bom time tem que estar encaixado. Então, eu não vejo que encaixou ainda, mas João Pedro, como você salientou, está jogando bem, André Ramalho também está jogando bem. São bons jogadores. Se a gente for analisar individualmente, são bons valores que o Corinthians tem, mas ainda não encaixou. Mas o ano passado terminou muito bem o campeonato, 9 vitórias seguidas. Esse ano também já começou muito bem, como você salientou, apenas uma derrota. Então é um time que dá trabalho, tem um ataque bastante letal. Às vezes só ataca uma, duas vezes, mas quando ataca, sofre. Então a gente aqui de São Paulo, né? Eu palmeirense, eu sei como é que é. Tá jogando com o Corinthians esses últimos jogos aí tem sido difícil, mas a zaga entendo que são bons valores, mas ainda não encaixou. Mas como estamos no início da temporada, temos tempo para o time dar essa melhorada, essa engrenada, e aí vai ser problema para nós, né? Porque o ataque já está funcionando muito bem. Se a defesa encaixar, aí vai ser problema. É verdade, né? Os outros times que lutem, né? É, E aí, partindo. Opa, pode falar aí. não, tranquilo, pode seguir. Vamos partir para a volância? Tá, assim, o Vamos Corinthians ele joga um pouquinho diferente dos outros times, né? Ele joga nesse 4-4-2 losango. Então a gente separou assim, né? Você vai ver que os outros times geralmente eles não jogam assim, né? Só o Corinthians. Então ali para primeiro volante, né? Quem o Corinthians tem é o José Martins e o Ranieri. Assim, tem outros jogadores que podem fazer essa função, caso do Charles, por exemplo, o próprio Michael, não sei se ele voltando ele pode fazer também, mas a gente está colocando jogador que faz prioritariamente aquela função ali, né? Então ficaram esses dois, assim. São dois bons jogadores, acho que cada um teve uma metade de ano melhor. Claro, né, o Martins chegou na segunda metade, mas o Ranieri jogou uma primeira metade de ano boa, e o Martins chega e toma posição, no finalzinho troca ali. Eu acho que para essa formação, eu não me agrada muito o Ranieri ali como primeiro volante. Eu acho que o Ranieri nas formações de 4-3-3, que joga com dois volantes assim lado a lado, acho que ele vai funcionar melhor. Então, assim, eu acho que, pelo menos na minha visão, o Martins ele é superior ao Ranieri. Eu acho que aí tem uma hierarquia na posição. Então, não sei, Denis, o que você acha? que o Ranielli não é o caçador, né? Então pode Não deixar. é porque nessa posição, ainda mais nesse time, você vai ter que ter um volante mais defensivo mesmo, né? Aquele volante mais marcador, aquele volante que domina melhor o meio-campo. Acho que o Ranieri é um cara mais fluido, que ele ataca, defende bem. E esse primeiro volante do Corinthians, ele não precisa atacar, ele fica mais defensivo. É mais da transição mesmo. E na questão dos números, acho que são poucos, né, os volantes do Corinthians. Tem essa questão que também é jogador de seleção, então pode vir a deixar o time desfalcado. E como você salientou, tem o Charles, mas se não está jogando com uma certa frequência, pode muito jogo. E nós sabemos que é uma posição bastante crucial. Acho que o Corinthians, na janela do início do ano, não investiu nessa posição, mas
como salientei no início do vídeo também, essa questão que tem bons valores na Copinha também, jogadores que foram vice-campeões, então uma questão de trazer mesmo, de dar essa oportunidade e talvez mudar a forma de jogar, para salientar os valores individuais que cada jogador tem. Então acho que o Corinthians tem que ficar atento mesmo a essa posição. Realmente, porque é uma posição importante, posição que toma muito cartão. Como você disse, o Martins joga na seleção da Venezuela. Então, assim, você tem opções de elenco ali, né? Que podem fazer, mas sempre bom ter um especialista, né? Pode ser que naquele jogo importante ali, né? Aquele confronto direto, a Anta foi para a seleção, outra suspensa, jogo improvisado, aí não costuma dar certo. Né? E aí você avança um pouquinho para os meias centrais, né? As pontas do losango ali. E aí você tem características diferentes, né? Então na direita, por exemplo, Carrilho, Charles e Rian. Carrilho mais meia, né? Um cara mais de bola no pé. Charles e Rian já mais volantes, assim, né? Jogadores mais que tem a marcação como forte, mas também tem boa dinâmica, né? Consegue atacar e defender. Né, muitas vezes esse meia pela direita ele tem que fazer um corredor, né? Ele tem espaço para atacar na ponta, tem que voltar para ajudar o lateral. Então acho que você tem esses dois perfis. Claro que o Carrilho vem jogando muito bem, né? Não tem como pensar. Eu acho que aí é um jogador realmente top aqui no Brasil. Né? Assim, já até voltando um pouquinho, o Martins é um cara já também que eu acho um nível muito legal. Acho que o Corinthians está bem servido, titular. O Ranieri como reserva, eu acho que também está bem servido. Falta mesmo é gente, né? Tipo, como você falou, mais um, subir alguém na base, né? Que possa ter essa característica. E na direita também eu acho muito bem servido, assim, do meio para frente do Corinthians a gente vai, né, a rapaziada que torce pro Corinthians aí deve estar meio bravo aí que a gente falou um pouco mal aí da zaga. Na verdade, acho que concorda também, né? O pessoal que tá sofrendo na pele aí, né? Mas meio para frente, assim, esse lado direito com esses três jogadores, é um jogador experiente, que é o Carrilho, mais técnico, um jogador experiente, que é o Charles, que um cara mais que dá essa dinâmica, e o Rian jovem, que assim, ele não vai, acho que não tá brigando para ser titular, mas ali entrar num final de jogo ali, que tá precisando de uma pegada, é um menino que entra com vontade. Eu acho que esse lado direito é bem bacana. Não sei se você quiser falar do lado direito, você já quer falar do lado esquerdo ali dentro. Não, só para complementar mesmo, o ataque do Corinthians é bastante mortal. Então, quando jogadores rápidos de velocidade, então é interessante, acho que está bem servido mesmo na posição. Jogador de base a gente sabe que vem primeiramente, majoritariamente, para complementar o elenco, mas está tendo oportunidades, está podendo jogar, mostrar o seu valor, então acho bastante interessante também. Esse lado direito do Corinthians aí tá forte. Quando, quando a transição é bem feita, tende a ser um ataque bastante promissor mesmo. Ah, com certeza. E se olhar pro lado esquerdo também, cara, é muito forte também. Porque assim, você tem Alex Santana, Breno Bidon e Maicon. Eu acho o nível muito forte. Só que tem algumas questões. Então, o Breno Bidon, excelente, mas um jogador jovem. Né? Talvez ele é o titular. Desses três, talvez ele é o titular. Só que é um jogador que vai oscilar um pouco ainda, né? Não está no auge. O Maicon, eu acho ele muito bom jogador, gosto muito. Eu acho que nesse sistema ele vai jogar bem melhor do que ele jogou no Corinthians nessa passagem, né? Como vários jogadores, o próprio Alberto, o Matheus Bidu. Acho que o Maicon vai ter essa transformação também, que o sistema ele ajuda. Só que ele tá vindo de lesão. Então, assim, esse lado esquerdo ele é bom, mas sempre tem alguma coisinha, né? O Alex Santana também, né? Um cara que, poxa, veste a camisa, né? Um cara que, nossa, dá muita garra ali, né? Tem a cara do Corinthians e também se machuca um pouco, né? Então, desses três, eu acho que quem tiver pronto para jogar na hora ali vai ajudar, mas, né? Provavelmente você nunca vai ter os três ali ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver, mas eu gosto do nível também. Eu acho que pensando nos principais times, esses dois lados assim eu gosto bastante. Verdade. O Breno Bidon, um driblador, né? Uma coisa que a gente vê que está ficando cada vez mais escasso e é um ótimo jogador
novo ainda, vai oscilar, com certeza, mas tem mostrado valor, é muito rápido, ajuda bastante. Alex Santana é um jogador um pouco mais veterano, como você falou, se machuca um pouco mais, mas tem a experiência, sabe segurar a bola, sabe dar aquela agilidade no jogo quando demanda, então acho que o Corinthians está muito bem servido. E o Maicon acho um jogador mais comum dos três, mas também um bom valor. Não seria o titular, não seria o titular. Sim, sim. Realmente acho que tá um pouquinho abaixo mesmo. Aí indo pro meio, aí, pô, pra mim, sem dúvida, um dos melhores meias do campeonato aí, Rodrigo Garro, desfilando, tá jogando muita bola. Ele jogando passado, assim, nível dos melhores mesmo, nível que joga o Arrascaeta, entendeu? Chegou um cara no Santos lá que talvez, né, puxou a régua pra cima, talvez aí, vamos ver, né? Mas, pô, nível dos melhores mesmo, que jogou muita bola. Assim, acho que do ano passado, para mim, acho que né, vou colocar ele como o melhor meia do Campeonato Brasileiro do ano passado. E joga muito. E aí o Coronado, assim, o Coronado talvez pelo salário, podia se esperar mais, mas se você for olhar, tirando, né, a gente falou que ia tirar dinheiro aqui, né, ia falar de dinheiro, eu acho que ele é um bom substituto pro Garro, cara. Porque ele tem a bola parada, né, que é importante pro, né, tem uma batida na bola boa, não só a bola parada, mas com bola rolando também ele bate bem. E eu acho que ele protege bem a bola. Então, assim, como ele não vai ter que ser titular sempre, que para mim falta um pouquinho de constância. Acho que depois dos 60 minutos cai um pouco o jogo, né? Acho que não consegue manter 90 minutos o mesmo ritmo. Então, para ser um titular, não seria, mas sendo reserva do Garro, tendo um meia tão bom igual o Garro, que eu acredito que não está no radar da seleção ainda, o que pro Corinthians é ótimo, né? Pode ser que entre, que tá jogando muita bola, mas por enquanto não tá. Então, assim, eu acho que é bem servido, só que falta gente, né? Aquele negócio, né? Você, no Brasil, com o calendário que tem, sendo só com dois, e aí eu acho um pouquinho mais difícil, né? Talvez o Memphis consiga ser esse camisa 10, mas mesmo assim eu acho que ele não volta para marcar. Então acho que não ajuda. Acho que precisava realmente ter um outro jogador, né? O Corinthians, mais uma vez, pô, você tendo dois bons, você pode ter um terceiro da base ali também, né? Olhar um pouquinho para a base, o Corinthians pode olhar, mas eu acho que tem essa questão, só que de qualidade, como eu disse, olhando para time titular, também para elenco, é qualidade top, né? Aqui, qualidade ali do Brasil não é muito boa. Rodrigo Garro é um excelente jogador. Ele dá uma dinâmica muito grande mesmo. O ataque do Corinthians aí foi bastante questionado ano passado, mas quando encaixou, ficou um ataque bastante mortífero aí para os outros times. 9 vitórias seguidas nas, no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, e muito se deveu a muita bola que o Rodrigo Garro jogou. Também nessa questão do dinheiro, né? Não é o intuito da nossa explicação aqui, mas veio por um valor de ouro mesmo. Então acredito que o Igor Coronado deveria render um pouco mais, jogar um pouco mais, mas essa questão do Garro mesmo tomou conta. Tá jogando muito. Então, acho interessante, principalmente jogadores que batem bem fora da área, chutam bem, chutam com a bola parada, chutam com a bola rolando, e isso é uma arma que o Corinthians tem. Eu, como palmeirense, já sofri, né? Tomei gol de falta já. Então, é interessante, assim, são dois ótimos jogadores e não são tão veteranos assim, né? Então, ainda tem uma longa caminhada para jogar, e jogador com esse tino de bola, um tino fino para a bola e já experiente, a gente sabe que dá dor de cabeça para os adversários. Então a torcida do Corinthians aí acho que não tem nem o que reclamar desse meio de campo para frente, aí estão muito bem servidos. Ah, meio de campo realmente top, né? E aí, chegando no final ali no ataque, né? Com Memphis e o Alberto, Romero, Thales Magno e o espanhol, Hector Hernandes, né? Que, pô, sempre a galera gosta, mas sempre folclórico o espanhol. Mas assim, tirando né, a brincadeira, forte demais, né? Nossa, como joga o tal do Yuri Alberto, hein? O pessoal falava mal dele, nossa senhora. E aí você vê, né, como um treinador
que eu acho bem ousado da parte do Ramon você mudar esse esquema tático, né? Praticamente no Brasil só o Corinthians joga assim. A gente teve outros times que jogaram, né? O Flamengo do Dorival jogou também nesse esquema. O São Paulo do Dorival um pouco ali, depois acabou mudando 4-2-3-1, mas usou. E é um esquema que ele favorece o quê? A dupla de ataque, né? Não tem ponta o time, né? Não tem aquele, não precisa ter o ponta. Você tem uma dupla de ataque ali. E muitas vezes, né, acho que no próprio jogo do Paulistão, agora contra o Palmeiras, né, a coisa tá tomando um baile, tá tomando um baile. Aí o Memphis rouba uma bola, já bota pro Yuri Alberto e empata o jogo. Né? Então, assim, se tem uma dupla de ataque, deixa o Corinthians muito perigoso, assim. Então, acho que essa dupla de ataque, acho que os dois nível muito alto. Acho que a questão do Memphis, né, vamos ver como é que ele vai lidar com o calendário. O calendário é muito pesado, né? A gente não viu ele ainda. Então, fica só esse asterisco, mas assim, de nível, os dois são nível top. E você tem um banco aí que, meu Deus do céu, o Thales Magno jogava em muito time do Brasil, viu? Thales Magno, ele é um titular que tá sentado ali, mas que quando precisar chamar, meu amigo. E o Romero também. O Romero, eu acho que começando, talvez não entrega, mas entrando no segundo tempo, ele dá uma qualidade legal, cara. Então, assim, poxa, esses quatro, eu acho que até, cara, vai ser difícil a gente ver um time aí com um ataque igual ao do Corinthians. Claro, né? Palmeiras contratou uns caras aí também que a gente vai falar mais pra frente, mas esse ataque do Corinthians é fera. E o espanhol, assim, pelo que eu vi, pra compor elenco, pra entrar no final pro abafa ali, acho que dá pra jogar também. Não acho ele ruim, não. Eu também não acho bom também. Tá lá. Né? Vamos ver, né? O que o espanhol aí pode entregar, Denis. O que você acha desse ataque aí? O ataque acho que é muito bem servido. Essa questão do Romero eu discordo um pouco. Acho que é um jogador que destoa bastante. Acho que hoje mesmo ele está no Corinthians muito pelo que ele já entregou, pelo que ele já fez mesmo. Então tem aquela questão da gratidão, né? Então ninguém quer pagar gratidão com churrasco, quer pagar gratidão com contrato. Mas ele é aquele jogador que faz aquela fumacinha. Também acho que não é jogador para início de jogo. Acho que cai bastante, mas o Yuri Alberto tá muito bem, tecnicamente, fisicamente, correndo muito, jogando muito, voltando, marcando, buscando bola. E o Memphis, a gente dispensa comentários, né? Um jogador que subiu muito sarrafo, então entrega bastante. Tá tendo algumas polêmicas aí com a torcida, que tá falando que tá jogando fora, mas tá jogando fora das quatro linhas mais do que dentro. Mas então, tá entregando. O espanhol, confesso que não conheço, não me recordo assim, de um jogo dele, mas parece que tá machucado também. E o Thales Magno, eu concordo com você. Um jogador que seria titular em grande parte dos times. Então o Corinthians está muito bem servido. Não fica quem e tá deixando esse ataque aí famoso e temido. Ah, com certeza, né? Então, assim, para finalizar, vamos dar aquele apanhado. Vou dar aí minha última frase dentro da dele. Eu acho que, se for ver de forma geral, é um elenco que ele é um pouco desequilibrado mesmo, né? Mas eu acho que, assim, é um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio? Tem. O Corinthians tem um ataque muito mais forte que a defesa, sim. Mas eu acho que também o esquema de jogo ele favorece mais o ataque do que a defesa. Então acaba que o Corinthians vira um time muito perigoso. Né? E se a gente for pegar os times do Campeonato Brasileiro, o Corinthians em muitos jogos vai jogar para cima desses times. Né? Esses times vão jogar, né, tentando se defender. Então eu acho que assim, o Corinthians pode ter bons pontos. Talvez nos confrontos diretos ali vai sofrer um pouco mais, principalmente fora de casa ali, né? Porque dentro de casa os caras são complicados, né? Mas fora de casa, aí eu acho que vai sofrer um pouquinho mais. Eu acho que como elenco, acho que o Corinthians ali eu classificaria o Corinthians ali na briga pela Libertadores. Não coloco na briga pelo título, por esse desequilíbrio, mas não deixa de ser um time muito forte, que vai ganhar muito jogo e que vai ser muito legal de ver. Assim, se vocês puderem ver jogo do Corinthians, assistam, porque esse time aí é gostoso de ver. É um futebol assim mais. Acho que é mais com a cara do Brasil mesmo, né? Do que. Então, assim, assim, eu gosto do time, eu acho que é um time que vai brigar pela Libertadores. Sobre brigar pela Libertadores, eu também acredito, e acredito que pode até chegar em fases finais aí da Copa do Brasil. O Campeonato Paulista já está na segunda fase, então
no decorrer da semana a gente também vai comentando sobre isso. Concordo também que o elenco é um pouco desequilibrado, mas é aquela velha questão do encaixe. Se encaixar pode ficar muito difícil. O Corinthians, acho que dentro de casa, tende a fazer os adversários sofrerem mesmo, mas jogando fora de casa, se um time que colocar as linhas muito altas, aí pode dificultar bastante. Então, o Corinthians tende a sofrer bastante no início dos jogos, ali os 20, 30 minutos, mas depois que a questão física do adversário baixa um pouco, aí tende a equilibrar e até superar a expectativa do jogo. Quando vai para o abafo, que vai ser bastante complicado segurar esse time aí pelo ataque, pelo desempenho do ataque, do meio campo para frente. Então, acho que é um time que tende a chegar longe nas competições, mas título não imagino, não imagino. A não ser do Campeonato Paulista, que agora os 4 grandes times de São Paulo estão na segunda fase, então é um jogo só, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas acho que pode avançar bastante aí nas competições. Ah, com certeza, né? Pensando nas Copas também, acho que você tem um time que faz bastante gol, é um time temido, com certeza, né? Então, assim, acho que nas Copas, acho que pode sim brigar pro título. Agora, pensando no Brasileirão, aí eu acho que já fica um pouco mais complicado ali, pelo desequilíbrio mesmo, né? Assim, pelo menos minha opinião. Acho que é isso, né? Fechamos aí o elenco do Corinthians e aí vocês comentam aí, por favor, né, rapaziada? Vamos comentar aí o que vocês acham, se eu tô falando groselha aí. Questão do Romero, teve a discordância aí do Romero, hein? O que vocês acham do Romero? O Romero é magro ou dá, né, vai dar um caldo ainda? O que vocês acham? Então é isso, meus amigos, né? Finalizando aí o elenco do Corinthians. Então, até a próxima. Vocês vêm de todos os times aí para vocês estarem bem informados aí para quando começar o Brasileirão. Certo? Um abraço. Abraço, Denis. Até a próxima. Abraço, Dudu. Um abraço. Deixem os comentários, galera. Curtam, compartilhem com os amigos. Estamos juntos. Valeu!